Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Neste vídeo eu trago uma correção da prova para o cargo de escriturário do Banco do Brasil, concurso de 2015 da banca Sesgran Rio. Acompanhe. Então, nós vamos começar essa correção, é uma prova de 10 questões de língua portuguesa, 2 de interpretação de texto e o restante de gramática. Então, vamos começar. Olha aí, na primeira questão, então, a Sesgran Rio traz um texto, seguida de 2 questões de interpretação de texto. Nós vamos ler o texto, então, e eu vou te ajudar a interpretar esse texto e escolher a alternativa correta. Vamos lá. Cartilha Orienta Consumidor. Lançada pelo Cindy Lojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o Procon Rio de Janeiro, guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Bom, então aí, antes da gente já partir para o texto em si, o que a gente tem aí de informação? A gente tem o título. O que é o título? Cartilha Orienta Consumidor, que é a informação principal. O título é o que ele vai sintetizar as principais ideias do texto. E a gente tem o subtítulo, então, que vem logo abaixo, também chamado de linha fina, que são informações que vão complementar o título. Bom, vamos para o texto então. O Sindicato de Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro, Cindy Lojas Rio, e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, CDL Rio, lançaram ontem uma cartilha para orientar lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres. Com o objetivo de dar mais transparência e melhorar as relações de consumo, a cartilha tem apoio também da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o CEPROCON/PROCON do Rio de Janeiro. Batizada de Boas Vendas, Boas Compras, Guia Prático de Direitos e Deveres para Lojistas e Consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas, tanto pelo Cindy Lojas Rio e CDL Rio, como pelo PROCON do Rio de Janeiro. A partir da conscientização de consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, queremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor, explicou o presidente do Cindy Lojas Rio e do CDL Rio, Aldo Gonçalves. Gonçalves destacou que as duas entidades estão comprometidas em promover mudanças que propiciem o avanço das relações de consumo, além do desenvolvimento do varejo carioca. O consumidor é o nosso foco, é importante informá-lo dos seus direitos, disse o empresário, ressaltando que conhecer bem o CDC é vital não só para os lojistas, mas também para os seus fornecedores. Bom, tá aí então o texto publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro no dia 8 de abril de 2014. Então, todas as informações, a gente vê que é um texto então que foi para os jornais, simples, uma linguagem curta, uma linguagem objetiva, uma linguagem relativamente fácil, não tem palavras difíceis de entender e bem simples também a temática. Então, o que o texto nos apresenta? Antes da gente ir para a questão de interpretação, já é importante a gente ter em mente o que o texto está dizendo, o que ele está nos informando. E essa informação, como eu disse, vai estar resumida no título. Cartilha Orienta Consumidor. Bom, então a gente tem aí o lançamento de uma cartilha. Quem fez esse lançamento? Tanto o Cindy Lojas do Rio quanto o CDL do Rio, em parceria com o PROCON. Então, na verdade, foram aí esses 3 órgãos, né? Então, eles pegaram os principais pontos de dúvidas ou de interesse tanto dos consumidores quanto dos lojistas, desses pontos aí que constam no Código de Defesa do Consumidor e fizeram essa cartilha. Então, o consumidor, se ele tem uma dúvida, em vez de ele pegar o Código de Defesa do Consumidor, ele vai pegar essa cartilha e provavelmente essa dúvida, como ela é uma dúvida comum,
ele vai encontrar mais facilmente a resposta a essa dúvida. Certo? Então, sem grandes dificuldades, agora a gente passa para a questão. Vamos lá. Questão 1. A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que, vamos lá, letra A. O texto pode provocar dúvidas nos leitores porque contém muitas siglas desconhecidas. O texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. O título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificadamente a defesa dos consumidores. Texto e título focalizam os consumidores como público-alvo da cartilha. O título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. Bom, depois de ler o texto, interpretar, deixe a sua resposta e aí você pausa o texto, que agora nós vamos comentar alternativa por alternativa para entender por que uma está certa e as outras estão erradas. Então vamos lá. Começando pela alternativa A, o texto pode provocar dúvidas nos leitores porque contém muitas siglas desconhecidas. Realmente, se eu for ler aqui CDC, eu não vou saber o que é. De cara assim, CDC eu não vou saber o que é. Procon. Procon, a gente sabe, é uma sigla já bem conhecida também. CDL, eu não vou saber o que é, tá? E Sindilojas, né? Eu também, é o Sindicato dos Lojistas, aí ela tá mais fácil por causa dessa abreviação de Sind. Mas, na verdade, essa não é verdade, essa não é verdadeira, essa alternativa. Por quê? Porque todas as siglas têm a explicação, e isso está no primeiro parágrafo, logo ali na introdução. O Sindicato de Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro, entre parênteses, Sind Lojas Rio. Então, todas as siglas aí vêm acompanhadas do significado delas. Então, essa alternativa está fora. Na alternativa B, o texto contradiz o título, porque desqualifica a orientação aos consumidores. Bom, a cartilha orienta o consumidor. A gente leu no texto que realmente é uma cartilha de orientação ao consumidor. Então, não tem nada de contraditório nessa alternativa também, tá? Na letra B, a gente tem o texto contradiz o título porque desqualifica a orientação aos consumidores. Bom, o título, cartilha orienta consumidor, pelo que a gente leu no texto, realmente. Então, é uma cartilha que foi feita para trazer orientação aos consumidores e aos lojistas. Então, não tem nada de contraditório nisso. O texto realmente ele traz informações que estão no título. Então, a letra B está errada, não há contradição. Na letra C, o título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa dos consumidores. Bom, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu sempre falo para os meus alunos que a gente sempre deve ter uma atenção redobrada com alternativas que trazem palavras muito fortes, como jamais, sim, nunca, inteiramente, tá? A gente tem que fugir dessas generalizações, porque sempre tem exceções. Então, aqui, o título, ele é inteiramente fiel ao conteúdo no texto? Não, não é. Por quê? Porque no título ele diz que a cartilha orienta o consumidor, mas no texto, já no primeiro parágrafo, a gente tem ali, ó, na terceira linha, lançaram ontem uma cartilha para orientar lojistas e consumidores. Então, não é apenas voltada para o consumidor, é também para lojistas. O título poderia também colocar lojistas? Poderia. Eu mesma, se fosse escrever essa matéria, eu optaria por ter colocado no título Cartilha orienta consumidores e lojistas. Eu acho que realmente aí a informação fica mais completa, mas isso não está errado, foi uma opção do jornalista, tá? Ele quis talvez ser mais sintético no título, enfim.
Mas, realmente, a informação do título, ela é parcial. Então, essa alternativa está errada. Na alternativa D, texto e título focalizam os consumidores como o público-alvo da cartilha. Então, aí também é mais ou menos igual à alternativa C, né? Porque é a mesma questão. Não é apenas consumidor, é consumidor e lojista, tá bom? E aí eu até grifei, ó, no segundo parágrafo, ali na linha 10, 11 e 12, batizada de Boas Vendas, Boas Compras, o Guia de Direitos e Deveres para Lojistas e Consumidores. Então, a gente não pode dizer que está focando apenas nos consumidores. E na letra E, finalmente, por exclusão, vai ser a única correta, mas vamos ler. Título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. Foi o que eu acabei de explicar. Se fosse eu teria colocado cartilha orienta consumidores e lojistas. Então, é apenas uma informação parcial. Então, a resposta correta é a alternativa E. Passando para número 2, então a gente tem outra questão de interpretação de texto. Vamos lá. A matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos. O que eu faço aqui? Eu leio a questão e eu já vou imediatamente para o texto procurar saber do que o examinador está falando, antes mesmo de ler as alternativas. Aí eu já vou achar esses dados objetivos. Então, aí se a gente for no segundo parágrafo, onde está grifado, ali na linha 15, nós temos, né, que o guia, então, foi selecionado a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas tanto pelo Sindlojas Rio e CDL Rio, como pelo Procon do Rio de Janeiro. Então, eu já encontrei quais foram esses dados objetivos que foram levados em consideração para fazer esse guia, essa cartilha. Agora que eu já sei, eu posso ir para as alternativas. Então, ó, dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelos 3 órgãos. Então, vamos lá. Que dados são esses? Alternativa A. As queixas dos consumidores diante da má qualidade de atendimento dos lojistas. Tá errado. Por quê? Porque aqui não fala nada de má qualidade. Na verdade, a má qualidade de atendimento pode ser uma das reclamações mais comuns, mas o texto não está afirmando que é. Aí ele deixa em aberto. Para a gente saber quais são as reclamações mais comuns, a gente vai ter que pegar esse guia e dar uma olhada. A gente não tem essas informações. Então, a gente não pode afirmar que a má qualidade do atendimento é uma dessas queixas, tá bom? Então, alternativa A, errada. Letra B. As desculpas dos lojistas diante da grande quantidade de reclamações dos consumidores. Também não está falando disso, né? Ali pelo que está grifado. Na alternativa C, as queixas e as dificuldades declaradas tanto por compradores como por vendedores. Perfeita alternativa. Vejam que é apenas uma paráfrase. O que significa paráfrase? É você escrever a mesma coisa com outras palavras. Então, essa alternativa C é apenas uma paráfrase do que está escrito ali no segundo parágrafo, na linha 15. Então, são o guia, então ele é selecionado a partir de dúvidas e reclamações mais comuns recebidas. Aí, ele troca queixas e dificuldades declaradas tanto por compradores quanto por vendedores, né? Não está falando aqui comprador e vendedor, mais comuns recebidas, né? É isso mesmo. Ali no texto ele não fala de vendedor e comprador, mas ele já deixa claro que essa cartilha é para os dois públicos, né? Então é isso mesmo. Agora, só para a gente ter certeza que é a letra C, né? Eu mesmo, quando eu estou fazendo uma prova e eu logo de cara já vejo que a alternativa A está certa, eu vou ler as outras alternativas para realmente ter certeza que é essa alternativa. Na letra D, o índice elevado de prejuízos dos varejistas diante da falta de pagamento dos consumidores não tem nada disso também.
E na letra E, as pesquisas feitas por especialistas em técnicas de consumo e vendas. Também não tem nada a ver com pesquisa. Então, alternativa correta, alternativa C.